Então, vamos lá. Bom, então, o objetivo da nossa live de hoje é falar sobre a tansagem, né? A tansagem é uma planta, uma erva daninha, né? É facilmente encontrada no solo brasileiro. Acho que quando a gente caminha na rua, acho que é a planta que a gente mais encontra, né? Ela, né, tendo um cantinho, ela se amolda e ela cresce ali. E o que a gente percebe em relação das transagens? A gente tem diferentes tipos de transagens, né? Todas elas da mesma família, mas com características botânicas, composições químicas similares, mas algumas coisinhas diferentes que nos últimos estudos vem trazendo aí uma grande orientação em relação a qual a gente usa oral e qual que a gente usa tópico para potencializar a ação, certo? Então, nessas novas atualizações que a literatura científica nos traz, que a gente vai, então, combinar o conhecimento popular, do que a gente já sabe, que a pastoral já usa, que nós já utilizamos na nossa família, com essas novas, né, orientações das agências, né, de vigilância sanitária, né, e grandes pesquisas, que fazem esse olhar mais micro, né, para dentro do que tem dentro da planta, para que nos ajudem aí a gente aproveitar o máximo dessa ação terapêutica, né, possível e também evitar aí as contraindicações. Então, para quem não me conhece, eu sou Gisele Gouveia, né, sou farmacêutica, acupunturista, atuo na área das práticas integrativas há uns bons 20 anos. Hoje, né, estou com doutorado em saúde coletiva e atualmente coordenando o curso de Naturologia e a pós-graduação na área da saúde na Cruzeiro do Sul e na região sul como docente no curso técnico de massoterapia do SENAC, tá? Então, é por aqui que vocês me encontram. Bom, então, a tansagem, né? Então, a tansagem, nós temos duas grandes espécies que têm mais estudos científicos, que é a tansagem major e a tansagem lanceolata. Então, a tansagem major é aquela que tem a folha maior, mais gorda, né, que a gente chama. E a tansagem lanceolata é a folha mais fina, né, ela parece uma lança. E aí, nós temos, assim, algumas orientações sobre qual a gente usa, né, com mais segurança para uso externo e qual das duas, né, a gente pode estar utilizando com mais segurança para uso interno. Quando eu falo nesse uso interno, ele vai estar mais pautado nos encapsulados, inclusive no uso das sementes, tá? Então, o que a literatura vem nos trazendo hoje em dia? Que a tansagem major, ela é mais interessante para utilizar para uso externo. Por quê? Porque o tropismo dela, a área de atuação dela, melhor é nas afecções de mucosa e de pele. Então, ela tem uma ação terapêutica mais cicatrizante, mais anti-inflamatória, e o foco de atuação dela mais pele e mucosa. A tansagem major, ela faz, a tansagem lanceolata, ela vai fazer tudo o que a tansagem major faz, né? Então, também pode ser utilizada para uso externo, mas ela tem uma segurança, né, maior para ser utilizada como uso interno. Inclusive, os encapsulados vêm utilizando muito mais a lanceolata do que a major, certo? Todas as duas são da família das plantagináceas, né? Ambas as espécies são chamadas de tansagem, sete nervos, tanchá, tanchagem, latem, né? Então, assim, dependendo da região, né, que a gente mora, a planta, às vezes, ela muda aí de nome popular. E também é chamada de planta fio dental, né? Tem uma região que chama ela de planta fio dental. Por que ela é conhecida, né, de planta fio dental ou sete nervos? Se vocês pegarem a folha da tansagem, certo? E rasgar ela,
até uma forma de vocês saberem. O que eu tenho aqui é uma erva daninha ou é uma tansagem? Peguem a folha, certo? E rasguem ela, né? Assim, numa posição vertical às nervuras, né? Então, as nervuras, elas estão assim, vocês vão rasgar elas. Quando vocês rasgam a folha da tansagem, vai abrindo ela forma um fio, que são os nervos, né? Essas nervuras dela. Então, esse fiozinho, se a gente tirar, ele é tão resistente que eu consigo realmente limpar os meus dentes, certo? Por isso o nome fio dental. Então, isso é uma forma muito simples de a gente olhar para a tansagem, porque às vezes a gente vê aquela plantinha, né? Com aquela florzinha, aqueles pendãozinhos, a gente acha que é tansagem. Às vezes não é. Então, assim, tá em dúvida? Pega a folha e rasga. Se você rasgar e ela fazer o fio da nervura, isso é tansagem, certo? E aí, se precisar, né, passar o fiozinho no dente, pode utilizar que ele não rebenta, ele aguenta ali igual um fio dental mesmo. Então, é uma planta que é nativa da Europa, certo? Hoje, ela é encontrada assim, em diversos países, Ásia, África, América. Aqui no Brasil, como eu falei, é uma erva que nasce espontaneamente, né? Em praticamente todo o Brasil, principalmente em Gramado, né? Então, em jardim, Gramado, pomares, na beira da estrada, junto do muro, é muito comum a gente ver tansagem. O que a gente tem que cuidar? Né? A planta, sempre a gente pensa assim, a planta é o nosso pulmão, né, de purificação da natureza, certo? Então, tansagem na beira de muro, na beira de estrada, perto de cá, né, onde transita os carros, a gente não vai utilizar ela. Por quê? Porque ela vai estar cheinha de metal pesado. Certo? Por quê? Porque ela é um grande pulmão, né? A função dela ali é estar limpando aquele ambiente. Então, a troca de oxigênio e gás carbônico que ela faz, ela vai acumular dentro das folhinhas dela uma grande quantidade aí de metal pesado. Então, vou utilizar a tansagem, eu fui passear num jardim, fui num pomar, é longe, né, de trânsito, ok, então eu posso usar essa tansagem aí nativa, né, que nasceu espontaneamente ali, porque é uma região limpa, né, então não é uma região próxima de cá, então isso é uma coisa que a gente tem que cuidar em relação à tansagem, porque quando a gente fala que a tansagem é bom para um monte de coisa, ou sai colhendo a tansagem em tudo quanto é canto, tá? Então, temos aqui as duas espécies, né? Então, tansagem major vai estar tá no meu lado esquerdo, então tá no lado direito de vocês. Então, tansagem major e a tansagem lanceolata. Então, vocês podem perceber aqui, ó, que, deixa eu ver se eu tenho aqui um marcadorzinho aqui. Se eu consigo. Não consigo. Deixa eu ver se eu consigo fazer um marcadorzinho para mostrar uma coisa para vocês. Não, aqui não tem canetinha. Mas se vocês perceberem aqui, na plantagem do major, ó como a folha, né, ela é gordinha, né? Então, a folha é bem larga, bem, né, volumosa. E uma coisa bem interessante, a gente vê, né, as nervuras, né? As 7 nervuras que ela tem. Então, é isso que eu falo para vocês. Se vocês cortarem ela no meio, aonde vocês percebem essas nervuras aqui, é onde sai o fiozinho, tá? Quando a gente olha, né, para a tansagem lanceolata, o que a gente vê? Que a folha dela é mais alongada, ela parece uma lança mesmo, né? Mas eu também vou ter as nervuras, tá? As nervuras da lanceolata, ela é um pouco mais suave, mas também quando eu rasgo ela, eu vou conseguir ver o fio, tá? Então, essas são as diferenças, né, clássicas da tansagem major e da tansagem lanceolata. Bom,
Então, né, essa questão de a gente dar uma maior preferência para a tensagem major para uso externo, né, e quando eu precisar fazer o uso interno dela, né, eu vou dar preferência aí para a tensagem lanceolata. Uso folhas e sementes, certo? E as principais indicações são como anti-inflamatório, antisséptico, cicatrizante, principalmente cavidade oral, garganta e pele. E também para as áreas íntimas, tá? Então, por exemplo, um banho de assento com tensagem para uma pessoa que está, por exemplo, com corrimento, com alguma feridinha, certo? Também pode estar utilizando. O formulário fitoterápico nacional, a segunda edição, tá? Pela primeira vez, traz essa distinção de administração que a gente está trazendo aqui. Então, ela traz que a Plantago lanceolata pode ser utilizada para uso oral, inclusive para crianças acima de 3 anos de idade. Esse manual, gente, esse formulário, depois vocês podem baixar, eu deixei ali no chat os links, tá? Ele está trazendo uma informação muito interessante, que é o quê? O uso de plantas para as crianças. Então, ele sinaliza ali nesse manual as plantas que podem ser utilizadas acima de 2 anos de idade, abaixo de 2 anos de idade, se precisa modificar as posologias, né, as formas de uso, dependendo da idade, esse manual ele está trazendo, tá? Então, eu recomendo, né, que vocês baixem esse manualzinho e leiam, né, todas as plantas que estão aqui incluídas. Essas plantas, né, para quem trabalha no Sistema Único de Saúde ou busca montar um projeto para apresentar, para fazer um jardim medicinal, um jardim terapêutico, por exemplo, né, num formato de farmácia viva, é importante conhecer quais são as plantas que estão reconhecidas, né, e validadas para utilizar dentro do SUS. E a plantágio, o major, né, a preferência é para utilizar para uso tópico, né, então, como um antisséptico para cavidade bucal, gargarejos, né, e aplicações tópicas, tá? Bom, quando a gente pensa assim, não, eu vou plantar a tensagem, né? Eu não quero colher ela de forma esporádica, espontânea nos meus quintais, eu quero plantar. Então, o que a gente vai respeitar? Um espaçamento, né, de 40 metros, né, de 0,40 por 0,5 metros entre cada uma. É uma planta que se propaga por semente, né? Então, essas sementes, elas se apresentam num período inicial de dormência, vai semear direto lá no sulco transversal do canteirinho, e aí ela vai começar essa germinação espontânea na primavera. Então, é importante a gente plantar ela ou no inverno ou na primavera, certo? O que a gente tem que cuidar, porque é uma planta que é bem atacada por formiga e por passarinhos. Os passarinhos são loucos pelas sementinhas, tá? Da tensagem, eles ficam enlouquecidos, certo? O florescimento dela, né, e a frutificação dela vai dar no verão, no outono e na primavera. E a colheita, a gente sempre faz ela no inverno, né? Então, que é o quê? Onde ela está no auge do desenvolvimento dela. E a gente vai colher ela antes do florescimento, que isso ocorre de 3 a 4 meses após do plantio. Então, né, vou estar plantando ela ali entre junho, né, a setembro, e aí vou estar colhendo, né, praticamente no período do verão, né, ali, junho a setembro, vou colher ela ali de janeiro, fevereiro, março, certo? Quando ela é comercializada, né, ela, na forma, né, quando ela é comercializada, ela sempre tem, né, teores de alcubosídeos, em torno de 2 a 2,4% quando tem a planta seca, um dos princípios ativos dela,
certo? E a produção de semente, né, ela dá em torno de 14 mil sementes por planta, né? Então, a viabilidade aí da semente no solo é em torno de 60 anos, né? Então, a planta aí que tem, né, uma duração, né, uma duração bem, né? Então, ela consegue fazer o seu ciclo regenerativo, né, de crescer, né, frutificar, dar as sementes, jogar suas sementes no solo e fazer sua propagação. Isso aí é uma das ervas mais perenes, né, que a gente consegue encontrar em tudo quanto é canto, tá? Quando a gente fala de composição química, tanto a Major como a lanceolata, as duas têm uma composição química muito parecida, certo? Então, ambas, né, têm bastante mucilagem de ácido urônico, em torno de 3 a 6%. Isso é uma coisa interessante porque todas as plantas que têm mucilagens e peptinas, por exemplo, elas acabam retardando a ação de outros medicamentos de uso contínuo. Então, plantas que têm mucilagem, é importante que eu sempre utilize de 1 a 2 horas antes ou depois, né, dos medicamentos de uso contínuo, para que a gente não tenha aí uma interferência na absorção desses medicamentos. É uma planta que é rica em tanino, né? Então, o tanino, ele ajuda muito na questão da cicatrização e na ação antisséptica, né? Então, é ele que faz a vasoconstrição, né? Então, por exemplo, para a cicatrização de feridas de afta, né? É o tanino que vai estar entrando em ação. É uma planta que tem cumarina, né? Então, pessoas que têm problema de coagulação sanguínea, mesmo que a gente tenha uma concentração baixinha, né, de cumarina, a gente vai cuidar, né, para que o uso não ultrapasse aí 15 dias, para que eu não tenha, né, interferência na minha coagulação sanguínea. Tem sais de potássio, né, então, quem é cardíaco ou usa diuréticos poupadores de potássio, né? Então, também vou tomar cuidado com o uso acima de 15 dias, para quê? Porque eu posso ter, né, alteração aí dos meus eletrólitos. É uma planta que tem flavonoide, então ela tem apigenina, né, e luteína, que são dois anti-inflamatórios bem importantes para essa parte de mucosa, certo? Temos alguns alcaloides, né? Então, principalmente a indocaína e a plantagonina, que podem, né, podem ser em alguns casos, hepatotóxico, neurotóxico, então por isso que a gente usa muito com cautela eles. E aí, terpênicos, iridoides, ácidos fenólicos, ácidos graxos, vitaminas, né, com vitamina C, proteínas, certo? Minerais, né, ácidos fenólicos, né? Então, é uma planta bem rica. Então, por ela ter vitaminas, proteínas e minerais, né, ela entra, né, na classe de plantas que podem ser repositores aí de vitaminas, proteínas e minerais, né? Então, entra na classe das punks como uma planta que pode ser utilizada na alimentação como salada, por exemplo. Bom, como que ela é utilizada popularmente, né? É uma planta que é considerada antidiarreica, diurética, expectorante, cicatrizante, muito utilizada para as questões de vias respiratórias superiores, como faringite, amidalite e até a própria estomatite, tá? Para bronquite, né? Para úlceras pépticas, as flores e as sementes, popularmente é utilizado para conjuntivite, ou alguma irritação ocular por traumatismo, né? As sementes são bem utilizadas para laxante, né? Então, a gente, né, a uso popular coloca ela, né, de molho, né? Deixa a sementinha inchar para usar ela como laxante. As folhas podem ser empregadas como depurativos, né? Principalmente na questão, né, das diarreias, para ajudar a fazer desintoxicação.
muito utilizado para afecções de pele, então, para quem tem adolescentes com acne, né, e cravinhos, pode estar indicando lavar o rosto com chá de tansagem. E uma coisa bem interessante, que é uma planta que a gente pode estar utilizando para as pessoas que têm, né, vontade de parar de fumar. E aí utilizar na salada, refogado, por quê? Porque como ela tem traços, né, existe literatura que dizem que ele tem traços de nicotina, e é uma planta, né, que ajuda nessa desintoxicação do corpo, né, por ser diurético, né, e ter saponinas, né, dentro da sua composição, então ela vai faxinando, né, o nosso organismo, ela vai ajudar a dessensibilizar os receptores de nicotina, né, e aumentar essa excreção, né, desse componente tóxico dentro do nosso corpo, certo? Também, né, uma planta que no uso popular é relatado em relação à tensão pré-menstrual, principalmente quem tem seios inchados, pernas inchadas, a tansagem vai ajudar porque ela é diurética, tá? Eu gosto muito de usar na época da TPM, quando a mulher está com TPM, dizer para ela trazer a tansagem para a ensalada, para os seus refogados, e aí utilizar melissa, 1000 folhas e alfavaca anisada, para controlar a raiva, aquela ansiedade, aquela irritação do pré-menstrual. Tá? Dá para fazer bolinho, dá para fazer pastel, por exemplo, quem gosta de ora pronobis, né? Pode usar a ora pronobis com tansagem. E aí fazer um pastel de milho, né? Fica uma delícia. Quando vocês fizerem, vocês me convidem, tá? Então, né, faz lá o refogadinho da ora pronobis com a tansagem. Bota aquele milhinho, já me deu fome, acho que eu vou fazer amanhã. Vou achar a hora pronobis fazer amanhã. Né? E aí faz o pastelzinho, né? Fica uma delícia, tá? Fica bem saboroso. Vocês usam, além disso que eu falei, né? No uso popular, alguém usa a tansagem assim de forma diferente? Ó, a Lidiane está perguntando se ela é antifúngica para micose de pé e candidíase. A tansagem, ela não é antifúngica, ela é anti-inflamatória, tá? Então, ela não vai agir nessa parte de micoses. Ela vai ajudar no processo de inflamação. Então, se tem micose, tá? Ou um fungo, né? Uma micose de pé, uma candidíase, eu gosto muito de recomendar a tansagem junto com o manjericão, porque o manjericão ele é antifúngico. Inclusive, pode fazer, se for micose de pé, pode pegar o manjericão, pega lá 50 gramas de manjericão e deixa macerar esse manjericão com 50 ml de álcool cereal ou cachaça por uns 10 dias. Aí vai fazer aquela alcoolatura, né, bem verdinha. Aí pega a micose de unha, né, e aplica 10 gotinhas da tintura de manjericão nessa micose de unha. Quem tem candidíase, né, acaba tendo a coceira, a irritação e o corrimento. Pode pegar essa mesma tinturinha né, de manjericão, só que aí não vai botar direto lá nas partes íntimas que vai queimar, gente. Vai pegar o quê? Pega uma bacia, ali uns 2 litros, 2 a 3, 4 litros de água, né? Uma bacia que você possa fazer o banho de assento. Aí bota bota 10 ml dessa tinturinha de manjericão e um chá bem concentrado de tansagem, aí faz o banho de assento. Quem não gosta de fazer o banho de assento, né, porque é desconfortável, às vezes o banheiro é pequeno, né, a coisa de a gente sentar na bacia, eu sempre brinco, senta na bacia e depois não consegue mais levantar, né, chão liso, molhado, pode fazer o jato. Pega uma seringa de 10 ml e aí senta, né, no vaso sanitário e aí xiringa, né? Faz a lavagem ali das áreas íntimas
com o jatinho, né, dessa água de manjericão com tansagem. Para candidíase, né, assim, candidíase, corrimento, micoses, ela é muito legal, tá? Assim, gosto bastante, inclusive para quem tem faringite, né, as estomatites, né, os famosos sapinhos, né, de boca que a gente chama quando é criança, faça um manjericão com tansagem, assim, ó, quem tem essas feridas de boca que não cicatriza de jeito nenhum, associa manjericão com tansagem, que é assim, a gente diz que é tirar com a mão, tá? E aí a gente pensa assim, bom, ali a gente tem as indicações científicas, né? As indicações populares. O que os estudos científicos nos trazem aí né, de ampliação desse conhecimento? Então, as mucilagens, né? Então, tem esse efeito emoliente, antialérgico. Então, esse efeito emoliente, né, vai ajudar na expectoração, né? Então, a tansagem acaba tendo essa ação expectorante, e aí a lanceolata tem mais mucilagens, logo ela vai ter uma ação mais interessante para o uso oral, né? E aí fazer esse processo de expectoração. E as mucilagens, né, elas reduzem essa assimilação intestinal de glucosídeos e lipídios, né? Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que todas as nossas vitaminas, né, que são lipolíticas, né, que tem uma camadinha mais oleosa, né, as vitaminas oleosas, e todos os nossos medicamentos que têm uma certa absorção intestinal, eles acabam tendo uma redução da sua atividade. Por quê? Porque as mucilagens, elas diminuem essa assimilação intestinal, principalmente dos lipídios. Então, interfere lá na ação terapêutica dos outros medicamentos. Os glucosídeos iridoides, né, então, eles têm essa ação anti-inflamatória, né? Então, por isso que é uma planta aí que é muito utilizado para essas questões, né, anti-inflamatórias de pele. Os taninos, né, fazem o quê? Eles fazem essa atividade de adstringente, né? Então, elas fecham os poros, consequentemente, vão trabalhar aí nessa cicatrização. E as sementes que têm ação laxante, né? Então, e principalmente as sementes da lanceolata têm uma ação laxante um pouco melhor e são mais seguras, né, para estar utilizando aí para uso oral, né, para questão laxante, né? É uma planta que vem tendo estudos, né, mostrando aí a ação dela para herpes, para adenovírus, tá? Contribuindo também para essa ativação imunomodulatória, né? Então, alguns estudos mostrando aí o efeito dela para trabalhar, né, o aumento dos linfócitos, aumento da secreção de substâncias que podem ter aí uma ação em relação, né, à questão do tratamento de câncer. Mas são estudos que estão, né, iniciando, então é uma planta aí que tem um grande potencial, né, de ação aí a ser estudada, tá? Então, como eu falo para vocês, existem diferentes plantas que são chamadas de tansagem, né? Ou tanchagem, ou tanchá, ou sete ervas, né? Porque é uma planta, né, que é nativa da Europa, se espalhou no mundo inteiro, e aqui no Brasil nós temos 4 espécies, né, que tem uma indicação, né, e uma composição química muito semelhante com a tansagem majo, que é a lanceolata, a australis, que é a folhinha, ela a gente fala que vai ser uma mini major, é uma folhinha gordinha, só que ela é menorzinha, certo? E a plantago minor, a folhinha é bem miudinha, certo? Mas elas, né, têm a composição química muito semelhante aí que a tansagem major.
E aí, pela primeira vez, como eu falei, o formulário fitoterápico da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ela apresenta algumas evidências e orientações distintas para que a gente possa orientar, né, a prescrição, o uso, tanto da tonsagem lanceolata como a mágula, que são as duas que a gente tem mais, né, mais localidades, né, então, aqui só para a gente diferenciar, né, então aqui a florzinha, né, da tonsagem da Plantago major, né, então a gente pode ver que ela é uma planta, né, ela acaba sendo um pouco maior que a major e ela tem mais folhas, né, parece que ela é mais robusta, né, e as folhinhas delas mais fininhas, certo? Então, quando a gente for pensar na lanceolata, eu vou pensar assim, bom, eu posso indicar ela para uso oral, certo? Além de eu poder usar ela para uso externo, eu posso indicar ela para uso oral, né, com mais segurança. E quando, por exemplo, quem é terapeuta aí, né, então assim, ou profissional da saúde, que queira prescrever ela em forma de cápsula, por exemplo, como um laxante, né, ou como um anti-inflamatório, vai encontrar nas farmácias em forma de cápsula. E aí o que eu falei que é interessante, esse manual nos traz as dosagens das cápsulas que eu posso estar utilizando por faixa etária, né? Então, isso é muito legal. Então, o que eu posso estar utilizando, por exemplo, a tonsagem lanceolata como um anti-inflamatório geral, né? Então, como um anti-inflamatório, como um antisséptico, ou, por exemplo, como um desintoxicante. Vou dar preferência para a lanceolata, né? Que é essa daqui. E aí eu vou orientar a preparação de um infuso usando uma colher de sobremesa, dá mais ou menos umas 2 gramas, das folhinhas picadas, certo? Para 150 ml de água. O que a gente tem que prestar atenção? Uma colher de sobremesa, eu vou usar da folha picada seca, certo? Então, eu comprei lá a tonsagem, no caso do produto natural, eu levei para casa e vou preparar. Então, vou usar uma colher de sobremesa para 150 ml de água fervente e vou estar usando 2 a 3 vezes por dia. Em torno aí de 15, no máximo 30 dias. Eu tenho a tonsagem em casa. O que eu faço? Eu uso uma colher de sopa, certo? Vai dar em torno de 5 gramas. Dessas folhinhas picadas para 150 ml de água. Por quê? Porque eu estou usando a planta verde, né? E a planta verde, ela tem água dentro dela. Então, eu preciso pegar um pouquinho, a colher precisa ser um pouquinho maior, para eu ter a mesma dosagem dela sequinha que é a desidratada, certo? Se eu quero um efeito laxante, eu vou dar preferência para usar as sementes. Então, eu vou utilizar uma colher de sopa das sementes e um copo de água fervente, faço também. Ou posso deixar ela macerando da noite para o dia seguinte e tomar ela como né, em jejum como um laxante suave. Eu gosto particularmente dessa segunda opção, de botar, inclusive, quando está muito trancado, eu recomendo sempre colocar uma ameixa, né? Pega a ameixinha fruta, ou se não, ameixa preta seca, é seca que a gente fala? Né? Aquela pretinha, coloca dentro d'água, né? Junto com uma colherzinha de sopa das sementinhas, deixa ali e toma no outro dia. Fica bem saboroso, muito mais saboroso fazer junto com ameixa e é rapidinho, né? Ela bate lá e você já corre pro banheiro. Porque quando você associa aí a ameixa com a tonsagem, o efeito é bem legal, né? Tem um efeito suave, certo? Mas eu sempre recomendo fazer por 21 dias. E aí, quando vai fazer, né, esse tratamento de 21 dias para o efeito laxante,
lembrar de criar o hábito de ir ao banheiro. Por quê? Porque o intestino é preguiçoso. Depois que você ajudou uma vez, ele quer ajuda sempre. Então, é importante você criar esse hábito, tá? Eu vou tomar de manhã, né? Tendo vontade ou não, uma hora depois eu vou ao banheiro. Né? Para quê? Para educar o intestino que faça isso. E é interessante que vocês façam esse processo de reeducação entre as 7 e 9 horas da manhã. Por quê? Dentro da medicina chinesa, é o horário de funcionamento do intestino grosso. Então, é a hora que ele está despertando, é a hora que ele entende que ele deve fazer as funções fisiológicas, né, e energéticas dele. Então, se a gente ajuda nesse horário, ele assimila que ele está sendo nutrido e aí ele faz a funçãozinha dele. Em forma de cápsula, né, temos aí, né, a forma de cápsula cabe mais aos profissionais de saúde, né, fazer essa prescrição. E aí, lembrando que para prescrever, né, a cápsula, é importante que esse profissional tenha aí uma especialização em fitoterapia, aprofunde, né, o conhecimento dele. Por quê? Porque ele está, né, trabalhando com as plantas como um remédio, né, como um medicamento, certo? Então, acaba sendo da loja um pouco diferente quando a gente associa aqui a planta na forma de droga vegetal, ou se não como planta in natura. Ela entra aqui nos nossos cuidados, né, familiares. Aqui ele já vai estar entrando num cuidado mais profissional. Né? Então, analisar a idade é importante, né? Então, os encapsulados de lanceolato a gente pode estar utilizando com segurança acima de 3 anos de idade, e aí eu não posso ultrapassar uma dose de 351 miligramas, né? Então, está usando aí né, uma cápsula no máximo 2, 3 vezes ao dia. A literatura traz 3, mas eu costumo usar uma cápsula 2 vezes ao dia no máximo aqui, tá? 5 anos eu vou trabalhar aqui de 460 a 699 miligramas ao dia, né? E acima de 2 anos posso estar trabalhando, né, em torno de 700 miligramas ao dia. Então, eu preciso respeitar essa dosagem aqui, né, de área máxima, para que eu não tenha intoxicações. Então, a lanceolata, além de uso externo, é interessante aí, né, essa nova perspectiva de utilizar ela em forma de encapsulado, principalmente com essa ação laxante, tá, gente? Os encapsulados têm essa ação daí interessante para esse lado dos laxantes suaves. Opa, aqui. Deixa eu só arrumar aqui. Que ficou. Saiu fora aqui. Então, cadê? Deixa eu só arrumar aqui. O Tansage Major, né? Quando eu vou fazer indicação, né, eu vou dar preferência para orientar ele para uso o quê? Para uso externo, né? Com essa finalidade de fazer bochecho, né, pedir para que a pessoa ela faça essa, né, bochecho e depois joga fora. E as sementes, né, eu vou usar com mais cautela, né? Ela tem alguns princípios ativos que podem causar uma certa intoxicação, por isso que a gente acaba dando preferência para as sementes da lanceolata. Como é que eu posso estar utilizando a Major com essa perspectiva de usar o uso tópico, né? Então, para gargarejos, né? Então, ou para bochechos, para essas, né? Para essas afecções bucais. Posso trabalhar com a tintura, né? Então, posso preparar uma tintura com 20 gramas das folhinhas rasuradas secas, para 100 ml, aí vou usar com álcool a 45%, e aí vou deixar, né, ali macerando por 21 dias. Prontinho, eu vou fazer, então, usar essa tintura para fazer um bochecho, um gargarejo aí de 2 a 4 ml, né, dessa tintura, diluído em 50 ml de água para aplicar nessa cavidade bucal, tá? Junto com a tansagem, né, para as questões de cavidade bucal, plantas que são interessantes a se associar
malva, posso associar a própria a casca da romã, posso associar o manjericão, né, para todas as afecções bucais. Posso trabalhar em forma de spray, né, para problemas orofaringe, tipo amidalite, faringite, né, e as laringites. Posso trabalhar em forma de creme em gel, quando tiver alguma ferida. As úlceras varicosas eu posso trabalhar, inclusive, para quem tem úlcera, né, de varicosa, úlcera de pressão, né, idoso, né, tem muita úlcera, ferida, né, principalmente as feridas de pressão, né, de contato. Pode fazer, lavar essas feridas com tansagem, folha de goiabeira e folha de pitangueira. Né? Então, faz um infuso com essas três plantas, e aí lava as feridas, né, com essa solução de 2 a 3 vezes ao dia. Pode fazer cataplasma também, né? Pega a folha fresquinha, amassa ela e coloca em cima da ferida. Sabe aquelas raladuras de criança, né? Ralou, saiu tropicando, caiu, fez, não, caça lá a tansagem, macera ela, coloca ali, que ela vai, né, ter uma ação bem importante como cicatrizante, tá? Bom, o que eu tenho que cuidar em relação às tansagens? É uma planta que eu não vou utilizar para gestante, vou cuidar, né? Pessoas que são hipotensas, pessoas que têm obstrução intestinal, né? No caso da tansagem, eu vou evitar que essa pessoa, né, engula a solução da tansagem depois do bochecho. E não, a gente não vai, no caso das tansagens, não vai utilizar, né, as sementes, porque na casca da semente da tansagem, ela tem princípios ativos que podem ser tóxicos, tá? É uma planta que potencializa os digitálicos. Então, o que são os digitálicos? São os medicamentos para insuficiência cardiovascular, a digoxina, tá? Então, tá usando digoxina, né? Só olha para a tansagem de longe, não vai fazer nem tansagem para gargarejo, nem tansagem para uso interno. Por quê? Porque eu vou aumentar a ação desse meu digitálico. E aí a digoxina, a ação terapêutica dela é muito curtinha, né? A dose terapêutica e a dose tóxica, elas estão lado a lado. Então, se a gente interfere, a gente pode, né, provocar uma intoxicação por excesso digitálico no corpo da pessoa. Vai interferir na absorção dos hipoglicemiantes e do antihipertensivo, então, vai ter pico de pressão, vai ter pico de diabetes, vai descontrolar. Então, tansagem não é legal estar utilizando aí com hipoglicemiantes, né, para quem tem diabetes, para quem tem hipertensão arterial. É a única solução que eu tenho. Eu tô com uma ferida enorme na minha boca, não tenho outra alternativa. Ok, então usa tansagem, evitando aí num período de 3 horas, né? Então tomou conta 3 horas e aí utiliza. O que tem que cuidar, né? O pólen, né, dessa planta, né, ele é um dos pólenes que mais se propaga, então ele pode sim provocar reação alérgica, e existe relatos, né, de pessoas que são alérgicas à tansagem de choque anafilático por causa da semente da tansagem. E essas reações alérgicas se dão mais na tansagem imagem do que da lanceolada. Então, a gente vai usar bastante com cautela. Aqui as referências que eu citei para vocês, né, porque são referências interessantes para que vocês consultem, baixem, né, e utilizem aí no dia a dia de vocês, certo? Aqui os meus contatos, as redes sociais para quem quiser seguir, e seria isso, né? Uma planta bem tranquila de usar, uma planta aí bem versátil, dá para utilizar ela desde a alimentação até, né, uso tópico e uso oral, né? Então, é uma planta aí bem interessante para nosso consumo, né, familiar, uma planta terapêutica para cuidar do nosso, né? Como para quem pensa na inserção do SUS, é uma planta aí bem
estratégicas, né, para a gente ter aí nos jardins terapêuticos, né, e farmácias vivas. Dúvidas, perguntas, contribuições? Professora, o psyllium tem alguma coisa a ver com a semente da tansagem? Sim, é uma outra espécie de plantago, não é a tansagem, é o plantago ovata. Ovata. É um outro tipo, é uma outra espécie da família dos plantagos. Obrigada. Que aí é a sementinha que a gente utiliza, né, no caso. Sim. Gisele, Oi. aqui a gente costuma usar a semente para diarreia. E aí você disse aí que ela é laxante. É O que você fala laxante. disso? Pois é, a gente usa o chá dela para diarreia. Vai dar mais diarreia. Mas sabe o que usa para diarreia, Genilza? É que como ela é remineralizante, certo? Seria mais interessante não utilizar as sementes, porque as sementes vai, né, por mais que ela tenha mucilagem e pode encorpar, né, as fezes amolecidas, é mais interessante usar as folhas, porque as folhas são ricas em potássio, ricas em minerais, né? Tem vitaminas, então vai fazer esse processo de remineralização, que é o que a gente precisa quando a gente perde, né, na diarreia. Então usa as folhas, não as sementes. Pois é, eu não sei quem, assim, várias pessoas já indicaram para estar usando ela para diarreia, então não é para diarreia, é para o outro efeito, né? Então, da indicação para diarreia, mas tem aqui, quer ver? Vou pegar aqui no uso popular, quer ver? Ó, no uso popular, ela é utilizada como antidiarreico, mas as folhas, não a semente, porque a semente é laxante. Entendeu? Ok, entendi, obrigada. Tá? Então, a folha é tranquilo. Por que a folha é legal utilizar? Porque se a gente for olhar a composição química da folha, ela vai ser rica em mucilagem. E aí ela tem tanino. O tanino faz a vasoconstrição. Né? Então, é o tanino que vai ajudar. O tanino vai fazer a folha da tansagem vai fazer o mesmo que a folha da goiabeira faz. Entende? Entendi. Obrigada. É as folhas, senão a sementinha vai aumentar a diarreia da pessoa. Fala, Maria. Escuta, boa noite. Eu queria saber se a gente pode usar no xarope para tosse, para gripe, para problema de pulmão. Pode, mas aí tu vai dar preferência a usar a lanceolata, essa aqui, para fazer para xarope. Não aquela mais gordinha, a fininha. Tá, e ela falou ali, né, da diarreia. Uhum. E eu não posso tomar o chá dela porque eu fico ressequida da folha. Isso, a folha é antidiarreica, então a tendência da folha ela vai trancar. Por que ela tranca? Porque ela tem tanino. Então, se a senhora quer para soltar o intestino, aí é as sementinhas da lanceolato. Aí tá faz, bom, obrigada, tá? pega as sementinhas, coloca à noite junto com um pedacinho, né, com uma mecha seca, e aí toma de manhã cedo. Aí ela vai ajudar a hidratar, porque a semente tem mais mucilagem e não tem tanino. Tá bom, obrigada, tá? Nada. Ô, Gisele, tu comentou ali que fazendo cataplasma, né? Mas aí ou nas feridas, ou banhar, né? Mas pode ser usado só a tansagem ou outra coisa? Para ferida? Isso. Tá. Para ferida, eu uso muito pitanga com goiabeira, tá? Para lavar ferida.
Por quê? Porque são ricos em tanino, então eles fecham bem rápido, certo? Quando tem assim, ponto, assim, essa questão de ferida de pressão, né? Principalmente as escaras, que a pessoa sente dor, aí eu gosto de colocar a tansagem junto. Por quê? Porque ela é anti-inflamatória. Sim, tá. Tá? Em escaras pode usar. Pode usar. Você até pode, por exemplo, pegar o gelzinho, sabe? Pegar a aloe vera, pega o gel da aloe vera, certo? Aí faz o chazinho da tansagem e mistura com aquele gel da aloe vera e coloca na ferida. Cicatriza bem rápido também. Mais alguma pergunta? Não, ela falou ali do Psyllium, né? Psyllium. Me falaram que essas sementinhas da tansagem também poderia ser usado, mas aí tu disse que não, né? A tansagem. Como Psyllium. Isso. O Psyllium é um outro tipo de plantago, é o plantago ovato, que a gente chama, tá? Eles são das mesmas famílias. Para uso oral, você pode usar as sementinhas da lanceolata. Não da Major, essa mais fininha aqui. A da lanceolata você pode utilizar como laxante suave. Né? Então, pode fazer uma colherzinha de sopa, fazer o chazinho, ou se não, deixar em maceração. O único cuidado é isso. Essa sementinha que tu diz, a pendão. Major é a outra. Essa a peludinha que a gente deve usar, né? Essa aqui é a primeira, né? Essa daqui é. Sempre a gente vai utilizar antes da floração, tá? Quando ela tá aquele pendão, né, com as sementinhas. Quando ela tá peludinha, ela já fez a florzinha. Aí a florzinha a gente não vai ter ação laxante. Tem que ser antes da florada. Ela tá com as sementinhas, né? Sim, sim. Obrigada. Tá? Mais alguma coisa, gente? Eu tenho bastante, eu tenho em roda de casa, nasce até nas pedrinhas, né? Tem bastante. Eu só não sabia que não poderia a gente usar ela agora ali na floração, ali que está cheia de pendão. Então, que não pode usar. Quando ela está com um pendãozinho, né? Ela tem menos princípio ativo na folha, porque ela está ficando tudo princípio ativo para o pendão. Então, quando a gente quer, né, ter essa ação anti-inflamatória, antisséptica, a gente usa ela antes de ela dar os pendões. Tá bom, obrigada, tá? Tá bom? Tá bom. Gisele, e criança? Eu não sei se tu falou sobre criança. Então, criança, a lanceolata tu vai poder utilizar acima de 3 anos. A Major, não. A Major é só adulto. Tá bem. Tá? Então, aqui é mais, essa aqui é a Major. A Major a gente vai usar só para adulto. Agora, a lanceolata a gente pode estar utilizando assim, né? Um gargarejo. A criança está com afta. Então, pode pegar, por exemplo, fazer a solução, molha, né, o algodãozinho e vai ali colocando, né, onde tem a afta. Né? Então, e assim, o que eu acho legal dela é que é uma planta que tem diferentes usos, né? Então, você consegue utilizar ela de diferentes formas. Então, isso que eu acho que é o bonito dessa planta. Esses dias eu estava com alguém, tinha alguém que estava com um abscesso na região ali na virilha, e aí não sabia o que poderia, né, o que poderia usar. Aí eu falei, não, pega a tansagem e faz uma infusão de
massagem e lava bem a virilha. Aí ela disse que ela usou e assim, 2 dias parou aquela dor e aí abriu, saiu bastante sangue, bastante pus, mas conseguiu abrir. Era tipo um cabelinho encravado que estava ali. Ela disse assim, que parece que puxou tudo para fora. Só com a massagem. E aí foi engraçado que ela falou: ah, massagem eu tenho. O marido dela correu na grama e foi lá e colheu um monte. Ela disse: ah, eu não sabia. Ele é assim para mim, eu sempre arranquei e joguei fora. Tinha uma raiva desse mato no meio da minha grama. Agora ele vai cortar a grama, ele colhe todas as pansagens e seca. Não joga mais fora. O xarope sempre usar a lanceolata, tá? A Major não pode ser utilizada para uso interno. Se for fazer o xaropinho para expectorante, lembra sempre de usar a lanceolata, da folha fininha, certo? Fechamos então, né? Então, um ótimo Natal para todas, todos. Obrigada. Próximo ano novo, né? E aí a gente um Feliz Natal e que o ano novo venha com bastante força total para a gente aprender, para a gente ajudar essas pessoas que têm bastante necessidade, né? E já muitas estão até desenganadas pelos médicos e a gente está ajudando essas pessoas que precisam. É muito bom isso, tá? Que bom. Feliz Natal a todas. E um próspero ano novo. Igualmente. Então, tá bom.